Vou explicar para vocês algumas das variações da primeira lei de Mendel. Então, a primeira delas fala sobre genes letais, que não foi previsto por Mendel. Então, quando nós cruzamos dois ratos de uma determinada espécie de cor amarela, se eu fosse seguir a lei de Mendel, os estudos dele, eu teria 3 ratos amarelos para cada rato marrom, A proporção de 3 para 1. Só que quando a gente faz esse cruzamento, isso não acontece. Nós obtemos 2 ratos amarelos para 1 marrom. Então, 2/3 amarelos, 1/3 marrom. Por que isso acontece? Então, estudando o comportamento desses genes e fazendo o cruzamento, o que a gente observa? Então, eu tenho lá o macho, azão, azinho, heterozigoto, a fêmea heterozigota. Coloco lá no quadro de Punnett, os gametas separados e faço o cruzamento. O primeiro óvulo com o primeiro espermatozoide, o primeiro com o segundo e assim por diante, O segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, eu tenho esses quatro resultados no cruzamento, que seriam 3/4 amarelo e 1/4 marrom. Mas por que não nasce dessa forma? Por quê? O alelo azão, ele é letal. Então, o indivíduo que recebe 2 genes azão, ele não nasce. Por isso que o resultado vai ser 2 ratos amarelos, que é o azão, azinho, e 1/3 marrom, que é o resultado diferente do que foi previsto por Mendel. E o azão, então, igual eu disse, é inviável. Um outro caso observado que não cumpre as regras da primeira lei de Mendel é a codominância, chamada de herança sem dominância. Então, por exemplo, se eu fizer o cruzamento entre 2 flores rosas da espécie de flor maravilha, o que vai surgir de descendentes? Se eu seguir o cruzamento tipo que o Mendel previu, seria, 2 flores heterozigotas, por exemplo, azão, azinho, eu teria lá, É o mesmo cruzamento que eu fiz antes, Então, 3/4 das flores lá rosas, dominantes, 1/4 das flores de outra cor. Mas isso não acontece no caso da flor maravilha. O que acontece? Eu tenho desse cruzamento, o meu resultado vai ser 1/4 de flores vermelhas, 2/4, que é a metade das flores maravilha, e 1/4 das flores brancas. Então, não segue a primeira lei de Mendel. E por que acontece o aparecimento de uma terceira característica, É porque nesse caso aqui, um gene não domina o outro. Então, nós temos o gene que eu vou chamar de Vzão, para a cor vermelha, e o gene de Bzão, da cor branca. Quando o indivíduo tem um gene para a cor vermelha e um para a cor branca, ele não nasce com nenhuma das 2 características, porque uma não domina a outra, é codominante. Colocando aqui no quadro de Punnett, então eu vejo lá o resultado. Primeiro gameta com o primeiro gameta da outra planta, Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo, Vzão, Bzão. Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. Então, qual o resultado que eu obtive? Para nascer vermelho, então, eu preciso de ter os 2 genes para vermelho. Então, 1/4. Para nascer branco, os 2 genes para a flor ser branca. 1/4. E quando o indivíduo recebe um gene de cada, como um não domina o outro, são codominantes, eu vou ter 2/4 ou meio de flores rosas, Exemplificando na espécie humana, a gente tem esse probleminha aqui, Em humanos, a característica cabelos lisos, crespos ou ondulados é condicionada por genes autossômicos de herança sem dominância. Então, são genes codominantes.
Sabendo que cabelos ondulados são condicionados por um par de genes heterozigotos, responda. Então vamos lá. Qual a probabilidade de um casal com cabelos ondulados, que seriam os heterozigotos, ter uma criança de cabelos lisos? Então vamos nomear os genes primeiro, né? Então eu tenho o gene Lzão, que é o cabelo liso, o Czão, que é o cabelo crespo, e como um não domina o outro, se a criança tiver um gene de cada, que é o heterozigoto, ela terá então os cabelos ondulados. No caso, então, o meu casal tem o cabelo ondulado, né? Tanto o homem, que é esse símbolo, quanto a mulher. Então, eu tenho aqui meu casal, coloco os gametas no quadro de Punnett, né? Separo, faço o cruzamento, né? O primeiro com o primeiro, Lzão, 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 Czão, Lzão, Czão. E por último, Czão, Czão. Então, observa aqui, ó. Quando o indivíduo tiver os dois genes para cabelo liso, vai ter cabelo liso. Os dois para cabelo crespo, vai ter cabelo crespo. Um de cada, então ele nasce com cabelo ondulado. Então, a minha proporção foi essa, né? 25% liso, 25% crespo e a metade, 50% ondulado. Então, a resposta à minha pergunta, qual a probabilidade de um casal com cabelos ondulados ter uma criança de cabelos lisos, vai ser de 25%, né? A probabilidade de ter uma criança com cabelos lisos é 25%. Agora, exemplificando na espécie humana os genes do tipo letais, a gente tem essa doença aqui, né? No homem, a acondroplastia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplástico, a proporção fenotípica esperada em F1 é... Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma anomalia genética que eu tenho anões. Só que são anões com a cabeça e o tronco normal e só os braços e as pernas encurtados. Só que só existem anões heterozigotos. Porque se a criança nascer com dois genes para ter essa anomalia, esses genes são fatais, né? Então, a criança morre ainda pequena. Ela não consegue sobreviver. E o que não tem o gene da acondroplastia vai ser, então, Azin, que seria o indivíduo normal, de crescimento normal. Então, primeiro a gente coloca aqui os gametas, né? Então, eu tenho o acondroplástico, que é a pessoa que é o anão, ele vai ser heterozigoto, Azin. Azão, morre, né? Então, ele não vai crescer, não vai reproduzir. E os indivíduos normais seriam Azin. Então, o meu casal lá, voltando, né? Casal acondroplástico, os dois, então, serão heterozigotos. O homem aqui e a mulher, ok? Heterozigotos. Tirando os gametas, lá no quadro de Punnett, né? Pus aqui os espermatozoides, 50% de cada, os óvulos, 50% de cada, faço o cruzamento, Azão, Azinho. E o segundo com o segundo, Azinho. Então, a gente, por costume lá da primeira lei de Mendel, faria assim, né? 1/4, Azão, que é o letal, que morre. 2/4, né? Que é a metade, os acondroplásticos, seriam os anões. E 1/4 normais. Só que dessa forma fica errado, porque eu não posso considerar aqueles que morreram. Então, não considero o Azão na minha resposta, ok? Então, o que eu considero? Eu vou considerar 3 resultados ao invés de 4. Então, eu tenho 2/3 e não 2/4 dos acondroplásticos, né, dos descendentes, e 1/3, porque eu não considero esse aqui, de indivíduos normais, que é o Azinho.
Transformando aqui em porcentagem, que é como está a resposta, então eu vou pegar o 2/3 multiplicar por 100, então dá 200 dividido por 3, vou ter 66,66%. Aí eu vou fazer o mesmo com azinho, vou transformar em porcentagem, né? Então, azinho eu tenho 1 em 3, né? Que são os normais. Multiplico 1/3 por 100. Então, vou ter 100 dividido por 3. E eu tenho um resultado de 33,33%. Beleza? Eu vou agora, então, que seria lá a letra E. 66,7% anões, 33,3% normais. Agora sim, eu vou corrigir a atividade 4 do último exercício complementar, que foi o exercício que eu tive mais erros, né? Somente 4 pessoas acertaram essa atividade. Então, vamos lá. Então, tinha lá o heredograma e eu perguntei quais indivíduos desse heredograma têm com certeza o genótipo heterozigoto dominante. Então, quantos são azão, azinho? Primeiro, eu tenho que descobrir se os afetados, que são esses aqui, ó, que estão coloridos, são dominantes ou recessivos. Como que eu faço isso? Eu vou procurar um casal que tem um filho com a característica diferente. Então, eu tenho aqui, ó, esse casal 1, 2 aqui, ó, da geração 1, eles não são afetados e dentre seus filhos eles têm uma filha afetada. Para isso ser possível, a filha tem que ser recessiva. Por quê? Porque o pai e a mãe vão ter que ser heterozigotos, azão, azinho. E para a filha nascer recessiva, ela recebe um óvulo com o azinho da mãe e um espermatozoide com o azinho do pai. Se fosse o contrário, os pais azinho, não teria como eles terem uma filha dominante, ok? Então, essa é a regra. Casal com uma característica, o filho diferente dos pais, o filho é recessivo. Então, sabendo isso, então todos os afetados, então, eles são azinho, ok? Mas não é isso que perguntou. Perguntou quantos indivíduos são, com certeza, heterozigotos. Aí a gente vai analisar. Então, por exemplo, esse homem aqui, eu não sei como são os pais. Mas se ele tem uma filha azinho, ela recebe um azinho da mãe e o outro do pai. E se ele não é afetado, então ele tem que ser heterozigoto. Os outros filhos do casal também, porque olha só, eles não são afetados, então eles têm que ter um azão por não ser afetados, serem dominantes, mas como a mãe é azinho, o outro gene só pode ser azinho, então os dois também são heterozigotos. Observando a outra família, os pais acontece a mesma coisa, ó. Pais normais, uma filha afetada. Então, para a filha ser azinho, os pais têm que ser azão, porque ela recebe um azinho de cada um dos genitores. Ok? E os outros? O 3 aqui, por exemplo, da geração 2. Ele pode ser azão ou azão. O seu irmão 4 também. Porque não tem como saber qual gene eles receberam na fecundação. Ok? Então, eu coloco lá que eles são azão traço, porque eu não tenho certeza. A mesma coisa os indivíduos 4, 5 da geração 3. São dominantes, porque não estão coloridos, mas como os pais são azão, eles podem receber tanto azão, quanto azão com azinho, então não tem como ter certeza, eu ponho azão traço, porque eu não sei a outra letra. Então, os indivíduos que eu tenho certeza que são heterozigotos são os que estão na letra B lá da atividade, né? Da geração 1, 1 e 2, da geração 2, o indivíduo 1, o indivíduo 5 e 6, e da geração 3, o indivíduo 1 e 2. Ok?
Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, pode me procurar no meu e-mail e lá no chat do Conexão Educação.